O formato de pequenas e médias empresas no Brasil, no geral, são administradas por grupos familiares. São patriarcas ou matriarcas que, imigrantes, trouxeram para o Brasil a ideia de empreender produtos e serviços, e esses negócios, na sua maioria das vezes, especialmente no Amazonas, se tornaram grandes negócios. Mas não só grandes negócios que nós vamos falar hoje aqui no programa. Pequenos negócios que começaram, empresas ou projetos que começaram pequenos e destacar a trajetória desses empreendimentos e, mais importante do que isso, o que esses empreendedores familiares realizaram para tornar essa gestão um sucesso livre, naquilo que é possível, de conflitos geracionais, né, a transição empresarial e o fortalecimento desse modelo de gestão, que implica em planejamento, processo, meritocracia e profissionalização da gestão. Sobre isso, nós vamos conversar com um professor e consultor, e ele é especialista nesse aspecto, nesse assunto de empresas familiares e o desafio da transição e da profissionalização dos negócios. Professor, mestre e doutorando, Márcio Gonçalves. Professor, bem-vindo. Obrigado. O senhor considera que as empresas no Amazonas se a gente estender um pouco na região norte, elas se preparam de fato para a sucessão empresarial? Não, pois é. O que nós temos percebido é que não. Né? A maioria das vezes, o que acontece? As empresas acabam acabando numa só geração, né? Que é o tempo de vida do patriarca ou da matriarca. E o que acontece? É que nem acontece nas nossas casas. Né? Se todo dia o dono da empresa, o patriarca, fala para os seus filhos que é ruim, que o governo tira muito imposto e que não sei o quê, tem problema com empregado e com fornecedores, aquela criança vai crescendo ouvindo isso e acaba na hora de suceder, ele, não é isso que eu quero fazer, eu vou fazer cinema, eu vou fazer outra coisa. Exatamente. Uma outra questão que a gente vincula muito à sucessão empresarial é a questão da profissionalização dessa gestão, né? Então, o senhor considera que existe uma tendência forte ou média para a profissionalização nas empresas aqui? O que acontece? O fundador, o patriarca, são pessoas com baixa instrução, mas que acabaram vencendo na sua vida profissional. E essas pessoas colocam seus filhos para estudar. Certo. Né? E já avisando que no futuro eles possam cedê-los, né, nesse negócio. A gente tem notado realmente que a educação tem melhorado, né? Principalmente o nível superior tem melhorado, mas ainda temos muitos jovens, comparando, por exemplo, com países como Coreia ou Canadá, nós estamos muito longe, ou Chile, nós estamos muito longe. Só 27% dos nossos jovens terminam o ensino médio. Né, na faixa entre 14 até 24 anos, termina o ensino médio. Isso comparado, por exemplo, Coreia chega a 98. Acho né, que o maior Chile exemplo, chega a né? 77. Então, a gente, aqui em Manaus nós temos percebido isso. Manaus tem uma característica. Manaus vive muito em função do polo industrial. Eu queria que, com a sua experiência, visão de negócios como consultor, elencasse assim, quais são os principais problemas na sucessão familiar, né, na sucessão de empresas em grupos familiares e também na questão da profissionalização, ou seja, na divisão de responsabilidades ou áreas de negócios. O que mais, na hora H, quando a gente está falando de família mesmo, o que pega nessa hora? Esse é um momento realmente de mudança na empresa, quando você profissionaliza o negócio. Então, esse é um momento crítico nas empresas. Essa passagem, né? Exatamente. E aí, quando você tem família envolvida, tem outros aspectos psicológicos, são aspectos familiares. Né? Uma coisa é você dar uma ordem para um empregado, outra coisa é você dar uma ordem para o seu filho, né? Para a sua filha. Aí entram conflitos familiares. Né? Então, são situações em que ocorrem esses conflitos
mas que é necessário, se você quiser ter vida longa e próspera na sua empresa, é necessário que haja uma profissionalização e separação das relações familiares para o bem do negócio. Qual a lição, qual é o grande ensinamento para gestores familiares que hoje se veem à frente de grandes desafios? É importante lembrar o seguinte, nenhuma empresa já nasceu grande, né? Alguns nasceram grandes, outros nasceram bem pequenos e se transformaram em grandes empresas. Mas sempre visando a seguinte situação, você só tem retorno do seu investimento de duas maneiras. Ou você aumenta seus ganhos, ou você diminui seus gastos. Isso é inevitável, né? Aumentar ganhos significa aumentar esforço. Isso é inevitável. Eu gostaria de aumentar o meu faturamento. Eu vou ter que aumentar meu esforço, trabalhar mais. Diminuir gastos significa ser austero. Principalmente numa época como a nossa, primeiro, conhecer seus gastos, saber para onde que está indo o dinheiro do seu negócio. Depois, tem controle sobre esses gastos. Né? É aquele negócio, o gasto é opcional, mas a partir do momento que você utiliza aquele gasto, você vai ter consequências geralmente no futuro. Né? Toda empresa dá certo, tem que saber bem administrar, isso é a máxima de todos os tempos. E nós vamos ficar com essa máxima para aprendizado aí dos nossos gestores familiares no Amazonas e na Amazônia. Obrigada. O gás natural veicular GNV já é uma realidade em Manaus. Você ainda tem dúvida? Então baixe o aplicativo Simulador de Economia GNV e comprove as vantagens. Disponível para iOS e Android, o aplicativo foi elaborado pela Cigás e calcula a economia do GNV em comparação com a gasolina ou etanol. Além disso, a ferramenta estima o tempo de retorno do valor investido na instalação do kit, que varia entre R$ 4.000 e R$ 5.000. O aplicativo também indica em mapa a localização dos 6 postos com a opção do GNV em Manaus, além das 5 oficinas credenciadas pelo Inmetro para a instalação do sistema. Baixe o simulador de economia GNV e conheça na prática os benefícios do combustível que faz mais por você.